Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje, com a passagem da segunda multiplicação dos pães, que é narrada nos evangelhos de Marcos e de Mateus. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 10. Naqueles dias, como se fosse novamente numerosa a multidão e não tiveram que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão deste povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não têm o que comer. Se eu despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. E alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os a seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu e, embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre a segunda multiplicação dos pães. Agora vamos à narrativa de Mateus sobre a mesma passagem. Mateus, capítulo 15, versículo de 32 a 39. Jesus, porém, reuniu seus discípulos e disse-lhes: Tenho piedade desta multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tem nada para comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Disseram-lhe os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? 7, e alguns peixinhos, responderam eles. Mandou então a multidão assentar-se no chão. Tomou os 7 pães e os peixes e abençoou-os. Depois os partiu e os deu aos discípulos que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram encheram 7 cestos. Ora, os que se alimentaram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus então despediu o povo, subiu para a barca e retornou à região de Magadã. Essa é a narrativa de Mateus sobre a segunda multiplicação dos pães. Bem, agora vamos fazer um aprofundamento, né, uma reflexão sobre essa passagem. Mas antes quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para que você não perca nenhuma de nossas atualizações. Deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa passagem. E se esse tema faz sentido para você, compartilha para que mais um irmão ou irmã
também possa fazer parte desse estudo dos quatro evangelhos. E se puder, deixe aqui a sua curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, nós temos aqui duas narrativas bastante próximas, né? A de Marcos e Mateus, sobre a multiplicação, né? A segunda multiplicação dos pães. Aqui existem algumas particularidades em relação à primeira multiplicação, né? Vocês puderam acompanhar aqui pelo nosso canal, quando nós fizemos o estudo, né, da primeira multiplicação dos pães. Nesse caso, Jesus e os discípulos, eles não saíram daquela região pagã, né? Aqui é uma sequência, né? Quem esteve assistindo, né, o vídeo anterior, lembra que Jesus e os discípulos, eles estavam em território pagão, né? Onde teve aquele episódio da Cananeia. Então aqui tem uma sequência daquela, daquele episódio. Então, veja, tinha um povo num território pagão sedento da palavra de Deus, né? Ali eram, na primeira multiplicação, 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, mas era ali pertencente, né, ali à região dos judeus. Aqui ocorre num outro território. E mesmo não sendo ali, né, um povo judeu, eles têm interesse pela palavra, né? Então, uma multidão ali estava sedenta da palavra. E ainda tem um outro aspecto, né? Essas pessoas estavam há 3 dias acompanhando Jesus. Na primeira multiplicação dos pães, foi um fato de que durou aí um dia todo, né? Aqui são 3 dias, né? De uma multidão, né, em sua grande maioria, uma multidão empobrecida, onde certamente haveria mulheres, crianças, talvez idosos, quem sabe até pessoas com deficiência, né? Era muito comum, né, naquele período, né, que eles chamavam dos aleijados, né, coxos, mancos, enfim. Poderia ter de tudo um pouco no meio daquela multidão. Em nenhum momento aquela multidão pressionou Jesus para que ele as alimentasse. Elas estavam ali se alimentando somente da palavra. Mas Jesus ele se preocupa, né? Jesus ele olha para aquela multidão e ele tem compaixão, porque eles estavam ali de graça, estavam ali mesmo pela palavra. Não existia um outro interesse que os prendesse ali. Quem ficaria numa região deserta 3 dias sem comer nada, só para ouvir Jesus? E às vezes a gente vai ali na igreja, né? Acho que 1 hora é muito tempo. Nossa, mas não vai parar de falar. Essa multidão estava há 3 dias e nem eram judeus, eram pessoas que estavam ali conhecendo a, a Boa Nova. Era muito novo para eles. E aí tem um aspecto importante, né? Tanto em Marcos, né, como em Mateus, né? Eu estou aqui mirando no Evangelho de Marcos, mas também em Mateus, Jesus ele vai abordar os discípulos, né? Do tipo, e aí, gente, o que que a gente faz? Né? Então, primeiro Jesus se apresenta aos discípulos dizendo: Olha, eu tenho compaixão desse povo, né? Eles não têm o que comer. Se eu mandar eles de volta, eles vão desfalecer pelo caminho. Pensa, 3 dias sem comer. E aí vão fazer um caminho de volta com a barriga vazia. Jesus se preocupou com aquilo. E aí a misericórdia de Jesus, ela se contrapõe com o acomodamento dos discípulos, a dureza do coração deles. Em nenhum momento eles falaram assim: Nossa, mestre, é mesmo, é verdade. Esse povo está 3 dias aqui e não come. Qual que é a preocupação deles? Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Em nenhum momento eles se sensibilizaram como Jesus se sensibilizou. A preocupação de Jesus não era na resposta, era naquela situação. Falei, gente, esse povo está aqui 3 dias sem comer. O que que a gente faz? E os discípulos, eles não se sensibilizam. Eles simplesmente falam: "Ó, não posso fazer nada", né? Então, eles se eximem,
Fala, gente, não tem como. E na primeira multiplicação, eles ainda falam de comprar nas aldeias. Aqui nem isso eles falam. Então deveria ser uma região muito distante, muito deserto. Porque a possibilidade de eles irem nas aldeias e nos povoados comprar os pães, eles nem colocam aqui nessa situação. E aí Jesus repete, né, aquele mesmo movimento. E veja que nem em momento os discípulos lembraram da primeira multiplicação. Eles já haviam vivenciado essa situação. No mínimo, o que eles poderiam falar? Ah, Jesus, o senhor não pode fazer igual fez na primeira multiplicação? Mas eles estavam com o coração duro. Eles sequer fizeram menção à primeira multiplicação. Eles presenciaram tudo que aconteceu, mas eles tratam como se fosse um episódio novo, com o mesmo discurso da primeira vez. Como é que a gente vai fazer? Eles estavam com o Filho de Deus ali, né? Quantas e quantas vezes, meu irmão, minha irmã, que a gente responde rapidamente, né? Não posso fazer nada. Em nenhum momento a gente se esforça em encontrar um caminho. Jesus sabia o que poderia fazer, mas ele queria sentir do seu grupo de discípulos qual era a solução, quais eram as possibilidades, né? E muitas vezes a gente nem se esforça, a gente simplesmente fala, não posso fazer nada. Ah, não dá. Ou até, né? Não é culpa minha. Não tem nada a ver com isso. Quantas e quantas vezes que hoje a gente responde dessa maneira? E Jesus ali sinalizando, a preocupação dele era que as pessoas estavam fragilizadas. As pessoas podiam passar mal ali. Jesus estava preocupado com a saúde das pessoas. Não é só uma misericórdia geral. Ele estava preocupado com a saúde, com a segurança alimentar daquele povo. E aí ele faz o milagre, todos comem e se fartam, da mesma forma como aconteceu na primeira multiplicação dos pães. E vê que maravilha, né? Jesus ele está no território pagão. E ainda assim, 4.000 pessoas ficaram 3 dias seguindo Jesus, ouvindo a sua palavra. Por isso que é muito importante a oportunidade. Mesmo aqueles que não têm a fé edificada no Senhor, têm que ter a oportunidade de acessar a palavra de Deus. Jesus, ele não deixa ninguém de fora da oportunidade. Ele podia pregar somente ali para o povo judeu, que aliás era o que eles esperavam. O povo judeu desprezava os estrangeiros. Ele achava que a palavra tinha que vir só para a raça de Abraão. E Jesus ele rompe com essa barreira. Ele vai para todos os povos. E todos os lugares onde Jesus foi, ele foi bem recebido. Vocês perceberam isso? E vão perceber muitas vezes que nas terras estrangeiras, de modo geral, Jesus foi bem recebido. Mas aí quando ele vai para Nazaré, na cidade onde ele foi criado, as pessoas o recebem mal. Aliás, tentam matar, né? Quem já acompanhou aqui nosso estudo, quando ele vai para Nazaré, ele vai pregar ali na sinagoga, eles tentam jogar Jesus de cima do morro, na terra onde ele foi criado. Aqui eram pessoas que poderiam falar assim, olha, essa palavra não serve para mim, mas eles se interessaram. Ele converteu aquele povo. Então nós levamos dessa leitura aqui de Marcos, né, e também de Mateus, a importância da oportunidade para aqueles que ainda não vieram partilhar da palavra. Todos têm o direito de partilhar da palavra de Deus. E Jesus, ele está disponível a todos os povos, a todas as raças, a todos os territórios. Amém? E nós somos os portadores dessa palavra e temos que sempre levar a palavra sem bloqueios, sem discriminação, a todos os povos. Acolham ou não a palavra, mas nós temos o dever de levar a boa nova a todos os povos. Amém? Então, muita paz, muita luz no seu caminho, muita conquista, que Deus tenha a sua família sempre debaixo da sua misericórdia. Sucesso, força, forte abraço.